Você está preparada para uma experiência única de crocância e o delicioso sabor desse amanteigado com castanha do Brasil, que vai te deixar viciada instantaneamente, sim ou não? Esses biscoitos, eles são perfeitos para acompanhar o café da manhã, o chá da tarde ou simplesmente para saborear a qualquer momento do dia. Feitos com ingredientes simples, mas com um toque de sofisticação da castanha do Brasil, esses biscoitos são tão fáceis de fazer que você vai querer preparar sempre. Além disso, eles rendem bastante. Então você terá o suficiente para você compartilhar com os amigos, com os familiares em ocasiões especiais ou simplesmente para gerar uma boa renda extra com eles. E o melhor, você vai ficar impactada com o lucro que você vai ter. Então, preste atenção nessa receita e fique até o final para saber por quanto eu vendo e qual a sua durabilidade, tá bom? Eu sou Fernanda Yamal, sou boleira e especialista em transformar pessoas comuns como você em uma boleira 5K que fatura mais de 5.000 reais por mês com bolos caseiros trabalhando em casa. E aqui nesse canal eu sempre compartilho conteúdos riquíssimos como esse e eu tenho certeza que vão te ajudar na sua jornada de boleira de sucesso. Por isso, se você ainda não está inscrita ou inscrito, se inscreva e ative as notificações para sempre ser avisada quando tiver vídeos novos, tá bom? Vamos aos ingredientes? Olha só, para fazer os amanteigados de castanha, que vai ser um sucesso, você precisa de 2 ovos ou 100 gramas, 1,5 xícaras de chá de açúcar. Esse açúcar aqui é cristal, mas eu bati para ele ficar bem fininho como um refinado. Ou 250 gramas, 200 gramas de manteiga, pode ser com sal ou sem sal, 4 xícaras de chá de farinha de trigo ou 400 gramas, 1 xícara de chá de amido de milho ou 100 gramas, 100 gramas de castanha do Brasil torrada e triturada, aqui você pode colocar mais se você preferir, 1 colher de chá de fermento químico e uma pitadinha de sal, ele já está aqui tudo junto, tá bom? Agora a gente vai para o modo de preparo. Nós vamos bater primeiro na batedeira a manteiga. Tá vendo que a manteiga tá em ponto de pomada e eu tô colocando aqui manteiga, não estou colocando margarina. Primeiro, é amanteigado, então não pode ser margarina. Segundo, não tem a mesma durabilidade que a manteiga, tá? Se você fizer com margarina. O sabor não vai ficar o mesmo e ele não vai ficar tão crocante quanto feito com manteiga, tá certo? Aqui eu tenho o batedor raquete e agora eu vou colocar para bater até formar um creme branco, a manteiga e o açúcar. Antes de chegar no ponto que eu quero, eu gosto sempre de dar uma paradinha aqui e tirar esse excesso aqui das laterais para ele bater mais e ficar bem homogênea essa misturinha. Ainda não está bom, ainda não está ponto de creme. Tô vendo muito açúcar aqui ainda. Vamos lá. Olha como já mudou a cor, né? Ele tá bem branquinho. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui os ovos, tá? Ovos inteiros. São 2 ovos, 100 gramas para essa receita, tá? Então, vamos lá, vou colocar os ovos. E nós vamos bater mais um pouco, porque vai ficar um creminho bem bonito. Prontinho, olha que lindo que ficou. Olha só.
Agora, o que que nós vamos fazer? Misturar todos os ingredientes e modelar esses biscoitos, tá? Você vê como é fácil, como é prático. Se você não tiver esse batedor raquete, você pode utilizar normal, o outro que também vai bater, tá bom? Só para você ver como está a textura da massa, certo? Agora eu vou colocar a castanha, ela está torrada. O que que eu faço? Eu compro a castanha quebrada, porque ela é mais barata do que a castanha inteira, certo? E aí, eu torro essa castanha, certo? No forno, ou então na air fryer, ou no forno ou na air fryer, tá? E aí, depois, eu trituro. Ela não pode ficar nem muito grande e nem muito pequenininha, tá certo? Aqui eu tenho o amido, não tem segredo. Eu não vou peneirar isso aqui agora, porque eu vou misturar tudo com a mão, não tem problema, certo? A farinha de trigo, vou colocar aqui o fermento e o sal. A nossa massa leva esses ingredientes. Vou misturar um pouco aqui com a espátula até eu não conseguir mais, porque eu vou ter que colocar a mão na massa, tá? Então, você vai ter que amassar com a mão aí na sua casa também. E não adianta usar a batedeira. Vai ter que ser com a mão. E você vai ver que vai ser super fácil. Uma dica muito bacana, né, que eu gosto, é você utilizar a luva, tá? Para você trabalhar essas massas. Porque fica bem melhor. Elas não grudam, né? Ó, então agora eu vou deixar aqui a minha espátula de lado e aí vou misturar com a luva. Não tem segredo, não tem que sovar, tá? Nós temos que deixar a massa homogênea, incorporar todos os ingredientes. Ai, Fernanda, eu estou achando um pouquinho mole. Não tem problema, porque essa massa ainda vai para a geladeira. Ó, a minha massa aqui já tá prontinha para ir para a geladeira. Agora, eu vou tirá-la de dentro do bowl para te explicar o que que nós vamos fazer com essa massa, certo? Então, vamos lá. Olha só, aqui eu tenho um saco plástico, tá? Bem grande, onde eu abri uma lateral e o fundo dele. Por quê? Porque eu vou abrir a massa do biscoito entre uma folha e outra, certo? Então, antes da gente abrir essa massa, eu preciso deixar essa massa do biscoito na geladeira, descansando por umas 2 horas mais ou menos, tá? Por quê? Porque essa massa vai muita manteiga, né? Então é bom ela descansar, vai o fermento, para ela incorporar todos os ingredientes, para ficar mais fácil para a gente trabalhar depois, certo? Então eu venho aqui, dobro para não ressecar essa massa na geladeira e coloco na geladeira, certo? A gente vai 2 horas na geladeira. Depois de 2 horas descansando na geladeira, essa massa ela não vai crescer igual pão, tá? O que você vai fazer? Você vai dividir essa massa ao meio, tá certo? E aí, por que ao meio, Fer? Porque a gente vai ter que ter espaço para abrir essa massa nessa sacola que nós vamos utilizar, certo? Então, eu vou pegar metade dessa massa, volto a outra metade para a geladeira e aí eu venho abrir esta massa, certo? Você vê que ela é uma massa bem maleável. Quanto mais você deixar na geladeira, mais ela vai ficar durinha. Mas aí depois que você tira da geladeira, não tem problema, tá? Ela fica molinha de novo, porque ela é amanteigada. Eu tenho aqui um rolo e vou abrir essa massa. Você não precisa ter um rolo como esse aqui para fazer esse biscoito. Você pode fazer com garrafa que você tiver aí, ou um rolo de macarrão mesmo, tá bom? E aí é sempre importante você abrir a massa. Qual é a espessura da massa, né? É importante abrir com 2 a 3 milímetros, tá bom? Porque se fica muito grosso, o seu biscoito não vai ficar gostoso, certo? Quanto mais fininho, mais vai render e melhor vai ficar, certo? Ó, aqui sobrou um pouquinho de massa, vou tirar aqui, porque o ideal é a gente abrir ele dentro
desse saco plástico, porque é muito mais fácil depois, certo? Então, eu venho aqui, ó, e pronto. Abri a massa, vou tirar essa rebarba aqui. Pronto, 2 a 3 milímetros, certo? O que acontece? Essa massa é uma massa amanteigada, né? Então, ó, esses pedacinhos aqui que eu separei, isso aqui dá pra gente abrir novamente em outra folha, num outro momento. Não perde, tá certo? Então, ó, aqui, depois que eu abrir com o rolo, eu vou desgrudar levemente desse lado, certo? Vou virar e vou desgrudar desse lado aqui, ok? Como que você vai cortar? Você pode marcar os seus biscoitos com qualquer tipo de marcador, certo? Deu ar aqui, ó, porque eu virei, não tem problema. Eu tenho aqui coração e tenho flores, certo? Vou fazer um pouco aqui com coração, ó. É sempre importante você ir até o final e ainda dar uma balançadinha assim, para soltar bem a massinha, para ficar bem marcadinho, tá? Lá do plástico. Ok? Lembrando que essa massa aqui, gente, essa massa aqui é pro ano inteiro. Você faz sucesso com ela, tá? Ela é muito boa e muito simples de fazer. Aí a gente vem aqui, ó, e marca as florzinhas. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Ela vai voltar para a geladeira, pelo menos uns 10 minutos. Por quê, Fernanda? Para endurecer mais um pouquinho, para a gente conseguir tirar com mais facilidade, certo? Eu já tenho aqui na geladeira algumas massinhas que eu já havia aberto e já havia marcado, certo? Agora, ó, com muito cuidado, olha como é bom ter o plástico. A gente consegue levar para a geladeira numa boa, tá? Então, tá aqui na geladeira. E forno pré-aquecido, 180, 200 graus, tá bom? O meu já estava quente. Forma, você não precisa untar, pode ser forrada com papel manteiga, como você tá vendo aqui, certo? Se for uma forma muito alta, o ideal é você virar e assar o seu biscoito assim, para que ele doure uniformemente, mas como essa daqui não é muito alta, eu vou usar assim mesmo, tá certo? Olha só como fica fácil, vou colocar aqui, ó, como fica fácil para tirar essa massinha depois que ela fica na geladeira. Ó, eu venho aqui, tá vendo? A espessura dela, ó, é fininha, é perfeita. Então, eu venho aqui e coloco. E quanto mais fininha, mais crocante, mais saborosa. Eu gosto de dar um pequeno espaço entre um e outro, tá? Porque não pode esquecer que você utilizou fermento químico. Então, querendo ou não, essa massinha vai crescer um pouquinho no forno. Essa quantidade aqui de massa que sobrou, nós vamos utilizar novamente para fazer outros biscoitos, tá? Aqui agora, eu tenho as de coração. Olha aí, dá para ver as castanhas da massa, né? E aqui, ó, nós vamos colocando os corações para assar. Sempre com uma pequena distância entre o outro, tá? E quanto tempo assando? Vai uns 12 minutos aproximadamente, né? Dependendo da espessura da sua massa, uns 12 minutos, forno 200 graus, tá? 180, 200 graus. Se tiver bem quente, vai uns 12 minutinhos. E é importante o seu forno estar pré-aquecido para dourar e deixar crocante. Se você tirar esse biscoito antes do tempo do forno, além dele não ficar crocante, ele vai murchar rápido, o sabor dele não vai ficar legal. Vai ficar com gosto de ovo, de farinha e não vai ficar com sabor de amanteigado, certo? Então, feito isso, forno por aproximadamente 12 a 15 minutos, 180 a 200 graus. Aqui estão os nossos biscoitinhos assados, tá? Esses aqui já estavam assados, já sei, antes da gente começar este vídeo. Qual é a dica aqui para você desenformar esses biscoitos? Você tirou ele do forno, tem que esperar esfriar para você poder descolar esse biscoito do papel manteiga, tá? Porque se você fizer isso com ele quente, primeiro que vai acontecer
dele não estar crocante. Ele vai estar um pouquinho murchinho, certo? Vou deixar essa forma aqui. Segundo, que ele vai grudar, pode quebrar, certo? E aí não vai ficar legal o seu biscoito. Agora é o seguinte, ou você pode servir ou vender esse biscoito assim, sem nada, que eu acho que é o mais delicioso da vida, ou você ainda pode colocar um chocolate aqui, né, para dar um tchan, porque manteiga, biscoitinho, castanha, tem tudo a ver, certo? E como que eu posso fazer, Fernanda, essa cobertura de chocolate? Aqui é só para dar uma beleza, entendeu? Só para dar um tchan mesmo. O que que eu fiz? Eu derreti em banho-maria chocolate, ó, eu só liguei o fogo, deixei a água ferver. Depois que ela ferveu, eu desliguei e aí eu coloquei esse refratário aqui dentro dessa água e deixei, ó. Tá vendo? Esse aqui é um chocolate meio amargo, fracionado, tá? Fernanda, eu não gosto de chocolate meio amargo. Aliás, meio amargo, prefiro ao leite. Pode usar, não tem problema. Fernanda, mas não é melhor o nobre, em vez de usar o chocolate fracionado? Gente, onde eu moro é muito quente. E para mim, trabalhar com chocolate fracionado é muito mais interessante, tá? Por quê? Porque ele endurece rapidinho, né? Ele tem mais gordura, né? Enfim. E a quantidade que eu utilizo não vai influenciar no sabor do meu biscoito, certo? Por quê? Porque o biscoito ele tem o sabor acentuado. Ele tem castanha que tá torrada e tem o biscoito que é amanteigado, certo? Então você pode fazer aqui das duas formas, das duas maneiras. Ou você simplesmente molha lá metade do seu biscoito rústico, gente, e deixa ali. Ou você pode fazer diferente, que é como eu vou fazer. Eu vou fazer pequenos detalhes no biscoito. Até porque, ó, eu estou utilizando um saco de confeiteiro médio, tá? Vou colocar aqui dentro desse copo medidor para ficar mais fácil, né, de colocar o chocolate aqui dentro. Vou tirar esse chocolate daqui, ó, secar, né, porque ele estava em banho-maria. Ele ainda está morninho, né, quentinho. Como eu falei, esse biscoito ele rende muito, certo? Ele é mais gostoso sem nada, sem chocolate, sem nada. Então o chocolate aqui eu só vou utilizar para decorar mesmo, tá? Então eu não quero que o sabor do chocolate sobressaia ao sabor do meu biscoito. Tudo bem? Então aqui, ó, eu tenho o chocolate 100 gramas. Isso aqui vai dar tranquilamente para você decorar o seu biscoito, tá? Eu faço um furinho bem fininho. O mais fininho que você conseguir, certo? Por quê? Porque eu posso vir aqui e fazer somente o miolo da flor, certo? Posso fazer somente o miolo da flor, gente. Já vai ficar a coisa mais linda. Como você pode ver, eu fiz o miolo da flor. Só que você pode fazer diferente. Se você tiver com vontade aí, ó, de decorar melhor, você pode fazer xadrez. Pode decorar a flor toda xadrezinha. Entendeu? Porque depois que esfriar, a gente volta. Depois que endurecer, a gente volta. Deixa eu tirar esse biquinho aqui, ó. Eu giro aqui, ó, para não cair esse chocolate para cima. E eu vou fazer as minhas listas, certo? E você pode fazer isso aqui com chocolate preto, com chocolate branco, chocolate ao leite, né? Chocolate meio amargo, chocolate que você quiser, certo? Aqui eu tô fazendo os risquinhos para depois eu voltar fazendo o xadrez.
Tá vendo que eu estou economizando ao máximo o chocolate aqui. A gente fala de chocolate, a gente pensa que vai encarecer muito o produto. Mas não, com pouca coisa você consegue fazer um produto decorado, bonito e gostoso, né? E barato. Então vamos lá. Você também pode fazer, ó, isso aqui, ó. O zigue-zague. Que é muito mais rápido, né? Mais rápido na realidade é o miolinho. Vamos combinar, né, gente? Ó. E você ainda pode polvilhar nesse momento aqui, se você quiser. Você ainda pode polvilhar umas castanhas trituradas, que fica bem gostoso, tá? Então vamos fazer mais miolinho. E agora deixar esfriar. Depois que endurecer, aí você já vai embalar. E assim que endurecer, eu vou mostrar pra você como é que nós vamos embalar, certo? Agora que essa parte aqui já deu uma leve endurecida, o que que eu venho? Eu venho e faço, cruzo aqui, ó. Porque se eu fizer ao mesmo tempo, o que que vai acontecer? Eles vão se unir. A gente não vai conseguir ver essa diferença do chocolate. Olha que coisa mais linda, artesanal, para um café da tarde, para um café da manhã. Isso aqui pode ser de lanche da escola para as crianças. Tem castanha, né? O que é muito bom. Pode ser presente, embalar para presenteável. A criançada ama esse biscoito. Pronto. Agora fiz esse xadrez, agora eu vou esperar gelar para ficar bem durinho, né? Gelar que eu digo esfriar o chocolate. Ó, esse aqui já tá até durinho, ó. Tá vendo? Que ele já desgrudou. Por isso que eu gosto de utilizar o fracionado para decorar os biscoitos, tá? Então nós vamos esperar ele endurecer pra gente poder pesar direitinho para eu te mostrar e te falar quanto que você vai poder vender. Como que é lucrativo esse biscoito aqui. Gente, agora olha que coisa linda. É claro que a gente ainda tem biscoito assando, né? Como você pode ver, vai ver, essa receita rende muito. Sabe por que que eu tô falando isso? Porque olha só, nesse pratinho de coração, eu tenho 100 gramas de biscoito. Imagina isso aqui numa embalagem bem bonita. Inclusive, embalagem a gente vai falar em outra aula, em outro vídeo, aliás. No próximo vídeo, a gente vai embalar esses biscoitos lindamente. Agora você imagina a quantidade de biscoito por quantos reais, Fer? Agora eu vou falar. Veja bem, essa massa inteira, ela rende 926 gramas de biscoito assado, certo? Eu gastei para produzir uma receita inteira R$ 24,60. E se eu for vender o quilo desse biscoito, ai, Fernanda, eu quero vender por quilo. Sabe quanto que vai sair para o meu cliente? R$ 112, ou seja, olha a lucratividade. É 1 quilo de biscoito. Agora você imagina, nesse pratinho aqui, eu tenho 100 gramas de biscoitos, tá? Deixa eu até ver quantos biscoitos que tem aqui. 3, 6, 9, 12, 15. Aproximadamente de 18 a 20 biscoitos por R$ 10, gente. Então você imagina, e um pacote com 1 quilo, R$ 112. É muito baratinho. Imagina numa embalagem bem bonita. Você não concorda comigo? R$ 10 um biscoito amanteigado de primeira qualidade, com castanha, com chocolate. Isso aqui vai vender igual água. Você viu? Que receita maravilhosa, simples de fazer e super lucrativa que você aprendeu aqui hoje? E deixa eu te contar uma coisa, tá? Esse amanteigado, esse biscoitinho, é fazer e vender. Dá para gerar uma renda extra aí na sua casa hoje. As minhas alunas vendem quilos e mais quilos desses biscoitos amanteigados durante o ano inteiro. Agora é o seguinte, é muito importante para mim saber se você gostou desse conteúdo. Então, deixe o seu like e escreva nos comentários se eu te ajudei, se você tem alguma dúvida, tá bom? Isso vai me deixar muito feliz, tá? E lembrando que na próxima aula, no próximo vídeo, tem a embalagem linda para esses biscoitos. Beijo, até o próximo vídeo.